Olá, sejam bem-vindos ao episódio 2 da nossa série de podcast Semente de Cuidados, Conectando Mentes e Natureza. No nosso primeiro encontro, nós falamos sobre a importância do cuidado com a saúde mental. Hoje, nós vamos expandir um pouco o nosso olhar para a vida de quem está na linha de frente, os profissionais e estudantes da área da saúde. Então, hoje nós vamos falar, nosso título, nosso tema de hoje é Além dos Livros, adaptar-se, ser ouvida e seguir em frente. Então, muito além dos livros, a prática ela exige adaptação constante, a coragem de lutar para ser ouvido ou para ser ouvida em equipes complexas e a força para seguir em frente diante dos desafios. E nesse caminho, a escuta ativa se revela não só como uma ferramenta de cuidado para com o paciente, mas também como um recurso essencial para preservar a saúde mental de quem cuida e de quem é cuidado. Temos conosco duas convidadas mega especiais, a Samile Silva, que atuou em Centro de Atenção Psicossocial, mais conhecido como CAPS, e hoje ela é coordenadora adjunta do curso de medicina e mãe da Belize, e mãe também da Ágata, E temos a Emanuele Tamarana, ela é estudante de medicina, ela é coordenadora do curso de enfermagem da África do Sul, é responsável técnica de hemodiálise da Clínica Livre, a mãe do Luiz Antônio, e ela é filha, e está aqui hoje para falar um pouquinho sobre nosso tema, sobre a escutativa, sobre a adaptação, sobre a importância de ser ouvida. Então, é um prazer receber vocês aqui, espero que vocês fiquem à vontade, nós queremos aqui fazer um momento realmente de descontração, um momento de reflexão e que as pessoas elas aprendam um pouco a partir das experiências de vocês. Então, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Então, nós queremos, começar a primeira pergunta direcionada para a Samile, Samile, em relação à saúde, A gente sabe que a teoria ela nos dá a base, mas a prática ela nos exige muito. Então, como que foi para você aprender a se adaptar, principalmente no cuidado do paciente de saúde mental? Então, boa noite a todos, é um prazer estar aqui e falar de saúde mental para mim é uma honra, agradeço pelo convite, estar aqui nesse momento, compartilhar com vocês é muito importante, porque além de falar, eu trago uma vivência que é o que leva a gente a ter um pouco mais de empatia pelo assunto e querer compartilhar isso com todos, que é o objetivo do nosso podcast. Quando eu entrei no mercado de trabalho, meu primeiro vínculo foi saúde mental, que eu trabalhei diretamente no CAPS. Eu escolhi ir para lá. Então as pessoas dizem assim, mas como? Tu tem outras áreas e tu vai escolher saúde mental? Mas é porque é uma área que eu me identifico. Desde a faculdade, trabalho na área desde então. E eu tenho essa afinidade. Então, quando eu cheguei no CAPS, realmente a gente tem essa questão de se adaptar, nossa, são várias realidades, são vários momentos diferentes. Cada pessoa tem esse momento de chegar, tem a sua forma de chegar e como profissional, vou ter que lidar com isso, Porque por mais que as pessoas tenham o mesmo diagnóstico, são pessoas diferentes, Em momentos diferentes, em realidades diferentes. E a adaptação, ela é diária, A adaptação, ela é 24 horas por dia, porque a partir daí a gente tem o quê? Que realizar a escuta ativa, que em saúde mental é uma coisa que a gente precisa praticar muito, que não é só uma escuta ativa, mas uma escuta qualificada, principalmente uma escuta sem julgamentos, porque esse momento a gente precisa de alguém para escutar a gente, Muitas vezes a gente nem quer uma resposta, eles querem ser escutados, eles não querem que eu me dê um diagnóstico, eles não querem que eu dê uma resposta, um resultado imediato. Às vezes as pessoas só querem ser ouvidas. E essa escuta ativa, essa escuta acolhedora é o que mais me leva mais para a saúde mental, sabe? Porque todo mundo é capaz de fazer isso, Todo mundo é capaz de fazer uma escuta. Você não precisa falar, você precisa ouvir, E às vezes é só ouvir, às vezes a gente só precisa que alguém escute. Às vezes a gente não quer uma resposta, a gente só quer entender que temos ali pessoas que podem estar ouvindo a gente, E por muitas vezes o paciente foi acolhido com a gente no CAPS, ele nem foi para uma sala médica,
no primeiro momento, né? A gente viu que não era a primeira abordagem, que o falar liberta mais do que o tratamento quando a gente fala assim desse primeiro acolhimento. O tratamento vem a partir de uma escuta qualificada. Quando a gente fala da enfermagem, a gente fala assim, a enfermagem é a equipe técnica, mas antes de sermos a equipe técnica, nós somos a equipe que acolhe. Porque para a gente conseguir ter uma boa técnica, a gente tem que descobrir o que ele precisa. E como ele precisa, a gente precisa escutar. E ter essa escuta qualificada, para mim, é o essencial. E o mais importante seria sem julgamentos. Sem nenhum julgamento. E no dia a dia a gente também é capaz de fazer isso. Né? Sim. Uma frase de acolhimento, de incentivo, olho no olho. Sim. Né? Um abraço. Né? Quando a gente tem essa liberdade, sim, é importante. E, é claro, muita gente, às vezes, até não procura não buscar tratamento exatamente com medo de falar. Exatamente. Na realidade, quando a gente vai buscar a fundo a base de um sofrimento psicointenso, a base dele é a falta de uma escuta. Porque se muitas das pessoas que hoje sofrem, não falo de um transtorno grave como a esquizofrenia, mas eu falo de uma ansiedade generalizada. No início, ele teve sintomas que ele talvez não conseguiu compartilhar com ninguém, porque quem ele tinha em casa achava que era besteira, que era uma frescura, né? Que era um mimimi para chamar a atenção, e às vezes não é. Só que também a gente não pode julgar, né? Porque normalmente as pessoas não conhecem ou não é um tema que todo mundo se identifique e tá tudo bem. O que eu oriento é que se a gente não conseguir fazer uma escuta, que a gente entenda por onde encaminhar essa pessoa, para onde encaminhar, como fazer. A gente só não pode deixar de dar um auxílio na maneira que você consegue. Muito bem, muito bem. Falando um pouquinho sobre essa questão, né, da escutativa, sobre ser ouvido. Agora eu vou falar um pouquinho com a Emanuele. Nós sabemos que na área da saúde, né, de maneira geral, seja na medicina, seja na enfermagem, fisioterapia, psicologia ou qualquer outra, muitas vezes é difícil você ser ouvido, né? E como que essa escutativa, ela é importante para você e como que ela foi importante para a sua saúde mental? Você já teve uma experiência nesse sentido, né, de ser ouvido ou de falar, enfim, conta um pouco pra gente essa questão, né, da escutativa. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Então, Dani, eu sempre falo que a enfermagem ela precisa trabalhar esses dois lados, né? Tanto de ouvir o paciente quanto de ser ouvida. Né? Nós enfrentamos ainda algumas dificuldades em relação a classes profissionais, isso é um fato, mas em relação ao paciente, o que eu sempre falo, que nós precisamos olhar para o paciente, né? O ouvir ele é extremamente importante e o olhar mais ainda, porque quando você olha, você percebe detalhes que nem sempre você consegue captar em um relato, em uma escrita, em um depoimento, em um papel. Então, algo que para mim faz muita diferença quando eu falo em compreender melhor o que o paciente quer me passar, é aquele olhar mais detalhado, em olhar nos olhos e observar fisionomias. Né? A gente fala e sabe que a fisionomia, as expressões faciais falam muito sobre nós. Então, esse olhar direcionado para o paciente, entendendo que ele é uma pessoa, que ele precisa ser ouvido, ser olhado, para mim faz muita diferença. Então eu gosto muito, quando eu estou atuando na assistência, de gastar tempo para isso, né? Eu me proponho a olhar para o paciente, a sentar do lado dele, a esperar ele se acalmar, a esperar o tempo dele, porque a gente também precisa entender que cada momento tem o seu tempo. Então, em relação ao paciente, é algo que para mim faz muita diferença, essa questão de valorizar o tempo da escuta e olhar para ele, olhar mesmo, né? Olhar nos olhos e dar espaço para que ele possa ficar à vontade. Em relação a mim, enquanto enfermeira, é algo que faz total diferença, né? Não só enquanto enfermeira. Falando da área da saúde no geral, a gente trabalha muito a questão da multidisciplinariedade, do trabalho em equipe, né? E é algo que realmente, enquanto hoje acadêmica de medicina, por exemplo, eu já venho trabalhando isso desde o primeiro período enquanto aluna, mas é uma experiência minha, né, que eu trago para mim, que faz diferença total você ter a possibilidade de ser ouvida, né?
como que uma dica e como que isso me trouxe muita diferença? Estudando, né? Buscando compreender melhor aonde eu estou inserida, qual é o meu papel dentro daquele processo. E quando eu conheço o meu papel dentro desse processo, eu consigo ter domínio em que momento eu posso falar e como que eu vou abordar situações. E tudo isso faz diferença no momento em que eu preciso ser ouvida, né? Eu sempre falo muito isso, né? Você precisa conhecer o seu espaço, os seus direitos e a sua autonomia naquele papel que você se dispôs a exercer e fazer isso valer a pena. Então, quando eu percebi isso, quando eu me dediquei mais à minha área, estudei mais e tive mais autonomia no que eu precisava falar dentro da equipe, de forma geral, para mim fez toda a diferença, né? E isso faz a diferença mesmo em relação à ansiedade, em relação ao meu dia a dia, em relação a você ir trabalhar, por exemplo, mais tranquila, porque sabe que você está num ambiente de que todos vão te ouvir, que você vai ser valorizada. Então, por experiência própria, eu procurei valorizar o meu trabalho, conhecer mais o meu espaço e ter mais autonomia nesse processo. A partir do momento que eu aprendi a ter mais autonomia, em querer falar, em querer contribuir com a equipe, em mostrar o meu conhecimento, foi aonde eu percebi que eu consegui ser mais valorizada. Isso faz muita diferença. Então, hoje eu consigo sentar com a equipe, consigo discutir com um profissional, enfermeiro, técnico, médico, fisioterapeuta, na medida do que eu consigo dominar aquele momento, né, dentro dos meus conhecimentos e da minha autonomia. Então, isso me trouxe uma diferença muito grande, porque a gente você se sente mais valorizada, né, quando você é escutada. Então, o trabalho em equipe faz muita diferença, mas você perceber o seu espaço também faz muita diferença. Isso é muito importante. Isso é essencial, né, para a saúde mental. Sem dúvidas. Reduz a sobrecarga e fortalece a sensação de pertencimento. Sim. E, Emanuele, além de todas as suas responsabilidades profissionais e pessoais, você também decidiu trilhar o caminho da medicina, né? Sim. O que mudou na sua vida quando você decidiu se tornar uma estudante de medicina? Na verdade, mudou tudo. Tudo e um pouquinho mais. As pessoas ainda me param, né? É muito comum, praticamente todos os dias alguém me para e me faz essa pergunta. Como é que você consegue, né? E eu sempre falo que tudo depende de você, né? Depende de onde eu quero chegar, dos meus objetivos de vida, de onde eu estou hoje, né? Não que eu não esteja bem ou confortável, graças a Deus eu sempre estudei muito, trabalhei muito, né? O fato de eu ser uma pessoa muito proativa também faz muita diferença, porque eu gosto de estar ativa sempre, mas era um sonho que eu tinha, né? E foi um desafio que me propus, dentro de uma rotina já muito intensa. Eu não consegui tirar nada da minha rotina, eu acrescentei mais, por isso que as pessoas me perguntam muito como que eu consegui. Mas algo que me fez toda a diferença foi compreender aonde eu quero chegar, né? A realização de um sonho é um sacrifício que está sendo necessário e importantíssimo, e que eu sei que vai valer a pena, né? Eu estou pensando no meu futuro, eu estou pensando no meu conhecimento, né? Eu estou pensando na minha profissão, estou pensando na minha família. Eu sou provedora da minha casa, eu que faço tudo dentro do meu lar, né? Eu que cuido da minha família. Então, isso já diz muito. Mas o fato de eu querer isso, realizar um sonho de infância, né? E formar em medicina, para mim, fez toda a diferença. Então, eu tive que reorganizar a minha rotina, de fato, para poder seguir o meu caminho, né? E essa reorganização foi muito importante. Abri mão de algumas coisas, sim, mas a reorganização do tempo, para mim ter tempo de qualidade, para mim também fez muita diferença. Imagino, né, que essa transição tenha exigido muito de você, né? Que exige bastante. E, quais são os maiores desafios dessa adaptação na sua nova rotina? Olha, vários. Você quer vários desafios, né? O fato de eu ser proativa é um desafio. O fato de ter muitas demandas é um desafio. Mas o principal deles
foram 2 em especial. O fato de eu ser mãe e de eu ser mulher. Então, quando eu me propus a mais esse desafio, foi algo que eu tive que organizar mais ainda o meu tempo, porque eu sei que eu preciso dar espaço, tempo e atenção para o meu filho. Ele ainda tem 4 anos, né? É claro que não é o suficiente, mas é o que eu consigo e eu tenho uma rede de apoio muito boa, isso faz muita diferença também. Minha mãe veio para cá e ela me ajuda, então eu consigo ter essa organização de tempo tranquila, sabendo que ele está bem cuidado, está seguro. Eu sou mãe solteira, mas eu também tenho, o pai do meu filho também é muito presente, então a parte de rede de apoio faz muita diferença. Eu sempre gosto de falar muito sobre isso, que foi o que me ajuda todos os dias, mas o lembrar que eu sou mulher faz também muita diferença. Eu tenho amigos, eu gosto de sair, eu gosto de me divertir, e isso não mudou muito dentro dessa minha rotina. Eu reorganizei o meu tempo. Sim, de fato, eu diminuí algumas horas de sono. É necessário, eu estou estudando um pouco mais, eu estou dormindo um pouquinho menos. Eu sei que sono também é qualidade de vida, então nos fins de semana eu gosto de dormir bastante. É importante. Mas eu sempre priorizo a mim. Então, quando eu quero sair com os meus amigos, eu tento organizar o meu tempo no final de semana. Eu não deixo de ter esse tempo para mim, né? Ir no salão, de sair com eles, de me divertir, de falar coisas que não fazem parte do meu trabalho, esquecer um pouquinho a minha rotina. No domingo eu gosto de descansar e estar com meu filho de verdade ali, dando esse tempo para ele. E na segunda-feira tudo começa de novo. Começa bem cedo e termina bem tarde. Mas eu gosto. E eu sempre falo que quanto mais eu tenho atividades, mais eu consigo me dedicar. Não sei se todos são assim, mas eu sou movida a isso. A minha rotina intensa, né? Tanto que eu achava que não tinha espaço para estudar e eu consigo, né? Me organizar, eu estou conseguindo estudar, eu estou conseguindo ir bem nas minhas avaliações. Eu achei que seria fácil por ser da saúde, mas não é. É outro universo totalmente diferente, que eu me apaixonei desde o início que eu comecei, eu me propus a isso e está dando certo. É organização de tempo mesmo. E é sempre bom tirar um tempo pra gente, né? Sim. Sair um pouco da rotina. E diante de todas essas responsabilidades, né, de casa, trabalho, o que você fez para preservar a sua saúde mental? Bom, de forma geral é a qualidade de tempo mesmo, né? Sempre tentar organizar o meu tempo para ter espaço para mim como mulher. Eu sempre falo isso, né? Que eu percebo que quando, por exemplo, eu não consigo organizar o meu tempo para ter esse espaço para mim, eu sinto que isso me deixa bem diferente em relação à minha saúde mental, né? Então, foi algo que eu tentei priorizar. Tento ir para academia, tento fazer atividade física na medida do que eu posso, né? Tento organizar a minha alimentação dentro do que eu consigo. Não consigo 100%, né? Isso é fato. Mas só o fato de eu tentar e lembrar que isso é para mim e para mim faz toda a diferença. Então, o mínimo que eu consigo, às vezes, por exemplo, conseguir 2 dias da semana na academia. Tá tudo bem. Outra coisa que me fez muita diferença foi compartilhar as minhas angústias, né? Eu sempre fui muito independente e eu sempre tive muita dificuldade em fazer isso, porque sempre foi eu que resolvi tudo. E algo que eu venho aprendendo muito nos últimos tempos, que está me fazendo melhorar muito e me sobrecarregar menos, mentalmente falando, é o fato de aprender a compartilhar quando eu não estou bem, por exemplo, né? Saber, claro, que eu sei com quem eu preciso conversar. A gente precisa saber as pessoas certas para compartilhar coisas importantes e íntimas, né? E eu, por já ter essa dificuldade no dia a dia, de falar dos meus problemas ou dificuldades, eu tive essa dificuldade, mas hoje eu consigo encontrar pessoas e eu consigo me aliviar mais quando eu libero, né? Então eu consigo sentar, conversar, isso me faz me sentir muito melhor, né? E me ajuda muito às vezes a minha percepção não é a do que o outro que está ali me ouvindo. Então, às vezes ele pode ter outro olhar, ele me dá outras respostas e eu consigo seguir o caminho de forma bem mais simples. Pedir ajuda é muito importante. As falas de vocês mostram que seguir em frente, né?
não só uma questão individual, mas também coletiva. Como se enxergar a escuta ativa no futuro da saúde, né? Como que você, Samir, enxerga a questão da escutativa para o futuro da saúde? Assim? Como que você vê a importância da escutativa? É importante também falar como que foi para você aceitar um desafio como esse, de fazer medicina, ajudar na construção de um curso tão importante para a Cruzeiro do Sul, para o Rio do Ar. E a questão da escutativa também é importante, né? O que você está fazendo para organizar a sua vida e também como que a gente pode colocar a escutativa no nosso dia a dia, como que a gente pode plantar essa sementinha, né? De aprender a falar, mas de ouvir também. Eu acho interessante uma coisa que a Emanuele falou, que é uma coisa que a gente precisa botar pra gente, que é conhecer os nossos limites, né? Então ela falou muito assim, eu consigo hoje identificar quando eu preciso falar, né? Então eu acho que isso é um ponto só pra gente deixar assim, que eu acho algo muito importante vir dela, assim, porque a rotina que ela tem, ela é tão independente que ela acha que uma hora ela não precisa parar, que ela consegue resolver tudo, mas a gente precisa parar e a gente precisa ouvir o nosso corpo, né? E assim a nossa mente fala, então a gente conhecer que temos um limite, que temos que obedecê-los e segui-los, isso é muito importante. E quando a gente fala de escuta ativa, quando a gente fala de saúde mental, no geral, as pessoas sempre colocam. Só quem consegue fazer ou tratar a saúde mental é um psiquiatra ou um psicólogo. E a saúde mental vai muito além disso, né? A escuta ativa e a escuta de qualidade, ela vai ser a base de uma boa assistência quando a gente vai falar de saúde. Porque por mais que nós possamos dominar a melhor técnica, a melhor condução de um procedimento técnico, se nós não entendermos que estamos ali com uma pessoa que naquele momento às vezes precisa ser ouvida, até para um pico hipertensivo, dar uma diminuída, às vezes não vai ter nenhuma medicação que precisa, só o fato de estar ali e ser ouvido pelas suas apreensões, isso pode melhorar um pico hipertensivo, se classifica em uma escuta qualificada. Então a gente não precisa tratar e medicalizar tudo. A gente só precisa entender que nós temos um momento de ouvir. Nem sempre vamos ter a necessidade de resolver o que ouvimos. Mas o ouvir, ele é humano e todo mundo consegue fazer isso, né? Então, para a saúde hoje, eu vejo que a escuta qualificada, eu vejo que o ouvir abertamente e sem julgamento vai ser a base para qualquer atendimento de qualidade, independente se é um especialista, independente se é um procedimento cirúrgico, mas a escuta ela vai ser extremamente importante. E voltando para a questão desse novo desafio, né? Eu sou mãe, como a Dani já falou, tenho uma criança de 9 anos e uma criança de 1 ano e 9 meses. Uma bebê de 1 ano e 9 meses, né? Poucos sabem, mas esse meu puerpério foi muito complicado. Eu tive, após o nascimento da minha filha, eu tive sinais de uma depressão pós-parto. Então, assim, foi um puerpério um pouco complicado. E uma coisa que me ajudou muito foi entender e conhecer a mim. E aceitar que tá tudo bem, que eu não estou bem, né? Entender que pode ser um momento que eu estou passando e que tá tudo bem eu não estar num momento fácil, um momento bom na minha vida. Então isso me ajudou muito, né? Nós temos muita resistência em reconhecer que não estamos bem, porque isso significa que é fraqueza. E de momento algum você reconhecer que não está bem é fraqueza. Pelo contrário, é a força, né, que você tem de reconhecer que não está bem. Então esse momento foi um momento bastante marcante para mim, né? Esse momento de eu ser da saúde mental e estar passando por um momento de saúde mental e agora, né? Virou ali o jogo. Eu cuidava, agora estou precisando de cuidado. E tá tudo bem, eu aceitei naquele momento. Foi isso que me ajudou a ver que tudo bem, uma hora eu cuido, mas eu também posso ser cuidada. Esse é o ciclo da vida. E quando eu recebi o convite, foi algo assim, nossa, né? Tô no jogo e
eu aceitei esse desafio. Eu iniciei trabalhando no ambulatório da nossa faculdade, que é um pouco mais a minha área de convivência ali, né? De gestão, mas aquela gestão com pacientes que eu já conheço, médicos que eu já conhecia. E passei agora para a coordenação adjunta, que é um trabalho extremamente gerencial, burocrático e fascinante. É um desafio? É um desafio. Tem hora que eu digo assim, Senhor, não, mas tá tudo bem. Se eu tô aqui é porque vai dar certo, né? Conhecer os nossos limites, poder se sentir segura para perguntar, para dizer, ó, isso eu não consigo sozinho, eu tenho uma equipe, eu tenho um time. Então, assim como a gente da saúde, a saúde não se faz sozinha, não faz só com o enfermeiro, não faz só com o médico ou com o nutricionista, a gente tem um time, né, para tratar, para cuidar de pessoas. E eu consigo manejar hoje essa função com esse desafio, porque eu sei que eu não estou só. Eu sei que não estou só, eu sei que aquilo que eu não sei no momento, eu tenho com quem eu consiga ir atrás e correr e perguntar, e as pessoas vão me apoiar, né? E para mim o maior desafio hoje é essa questão também de ser mãe, né? Porque eu sou provedora na minha casa, eu moro com as minhas 2 filhas, eu sou provedora, então eu sou formada há 8 anos e desde então eu tô no mercado de trabalho. E é um desafio, porque a gente acha assim, eu sou mãe e eu não posso demonstrar fraqueza em nenhum momento, né? Porque eu preciso mostrar para minha filha que eu consigo e eu dou conta de tudo. E eu trabalho muito isso com a minha filha mais velha, né? Que a gente, do falar, independente se vou ter solução naquele momento, o falar me ajuda. Porque a pessoa que está do outro lado me entende e sabe o que eu estou sentindo. Então, se eu tenho uma pessoa que está comigo que sabe o que eu estou sentindo, fica muito mais fácil da gente resolver. E na saúde é assim, dentro do meu time é assim, né? Eu nunca estou só. Tem uma rede de apoio muito boa, então esse desafio ele se torna mais leve porque eu tenho uma rede, né, que consigo deixar mais leve esse momento de assistência, esse momento de gestão e esse momento de maternidade. Muito bem, meninas. A mensagem de hoje, pessoal, é muito clara. A vida vai muito além dos livros. É por isso que o nosso episódio ele tem esse título. E não só as meninas tiveram que se adaptar ao dia a dia, mas vocês que estão aí do outro lado, a todos os dias a vida ela nos desafia, né, a se adaptar. Né? Sobrevive aquele que consegue se adaptar melhor e mais rápido. Isso aí já é algo que a gente fala muito na biologia. E lutar para ser ouvida é importante, ter coragem de seguir em frente, ter coragem de lutar pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, coragem de seguir um trabalho, um caminho desafiador, né? Isso também é sinal de força, né? Então, nesse processo, a escutativa, ela se torna uma semente poderosa. Ela cuida dos pacientes, mas também nutre a nossa saúde mental. A saúde mental de quem dedica a sua vida a cuidar do outro. Então, nós estamos falando aqui de 2 profissionais que cuidam dos outros, né? Então, Samira e Emanuele, muito obrigada por compartilhar as experiências de vocês, as reflexões de vocês. Foi um momento muito enriquecedor. Eu tenho certeza que quem ouvir, quem assistir esse episódio vai ter uma informação de qualidade, informação rica e com certeza vai usar isso tanto na sua vida pessoal quanto profissional. Então, muito obrigada, foi um prazer, né? Vocês querem falar alguma coisa? A gente pode... Só agradecer mesmo, né, por esse momento. Como muita gente me pergunta, então vamos assistir o episódio. A resposta é essa, nós precisamos saber organizar o tempo, saber pedir ajuda quando for necessário. E, sem dúvidas, a escutativa é um cuidado compartilhado, né? Você compartilhar suas angústias, os seus medos, saber com quem compartilhar faz toda a diferença, te deixa mais leve e o caminho fica mais tranquilo, sem dúvidas. Então vamos combinar assim. Você não responde mais como você faz, só manda assistir o episódio. Olha, vamos usar as palavras, você assiste o episódio 2 do podcast, tá tudo bem. Vou lhe mandar o link, tá tudo certo. Vou mandar o link. Se você ou alguém que você conhece precisar de apoio, porque a gente sempre precisa de apoio. Não sei se vocês conhecem, mas existe o Centro de Valorização da Vida. Então lá tem profissionais 24 horas disponíveis para ouvir você, né, já que nós falamos muito de escuta hoje, e para direcioná-los. Então o número é 188, tá? Então, caso precise ou caso vocês conheçam alguém que esteja precisando ser ouvido, o número é 188. Então no próximo episódio nós vamos falar sobre
desmistificando a medicação. Mitos e verdades. Vamos falar de terapia, vamos falar do exercício físico, da importância da alimentação. Então, a gente aguarda vocês. Até lá, sigam praticando a escutativa e cultivando sementes de cuidado, de autocuidado e de cuidado com o próximo.